Olha lá, eu quero ensinar para você 2 tempos. Existem 2 tempos os quais nós estamos nos movendo. O primeiro dele, anote aí, as mulheres que vieram no ele e elas vão me ajudar. Qual que é o tempo que nós medimos? O tempo? Isso mesmo. O tempo Cronos. Ele é o tempo que significa no grego o tempo que se mede. É esse tempo nosso, do relógio, do calendário, onde você se programa, onde você consegue marcar datas. Daqui tanto tempo eu vou fazer isso, daqui tanto tempo eu vou fazer aquilo. É esse tempo que se mede. É o tempo qual nós nos movemos. Só que existe o tempo de Deus. E é o tempo de Deus. E eu quero desafiar você nessa noite, porque essa mensagem só vai fazer diferença na sua vida, só vai fazer sentido na sua vida, se a sua vida estiver alinhada, se o teu desejo é alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Quem vive pelo seu próprio tempo, quem faz as coisas da sua própria maneira, acaba não provando disso. Não faz sentido algum, porque eu sou o rei da minha vida. Eu sou o dono da minha vida. Eu não quero esperar coisa nenhuma, não. Eu quero é fazer acontecer. E quando a gente tenta, com o nosso tempo, fazer as coisas acontecer, existem muitas coisas que dão errado. Então eu creio, de todo o meu coração, que todos vocês que estão aqui têm o desejo de andar debaixo do Kairós de Deus. Amém? Olha lá, anote aí, o tempo Kairós é o tempo de Deus. E no grego tem um significado também. Significa tempo oportuno. Deus, Ele tem um tempo para todas as coisas. Amém? Ainda que eu e você, a gente ache que já está na hora, a gente acha que já devia ter acontecido, a gente acha que, como que Deus não fez ainda, Deus, Ele tem um tempo para todas as coisas. A palavra dele nos ensina que há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para ficar brigado, há tempo para fazer as pazes, não é? Tudo tem o seu tempo. E tudo no tempo de Deus é belo e formoso. Tem coisas que a gente acaba fazendo, até, olha isso, até é certo você fazer. Mas às vezes não é o tempo de Deus. Não é o tempo de Deus. Você já comeu uma banana um dia antes dela ficar boa? É um pouquinho de tempo, mas não faz toda a diferença? Faz. Por quê? Porque não era o tempo oportuno. Não era o momento certo de descascar. Às vezes as nossas vidas é assim. A gente quer fazer as coisas, tem aquela ânsia e até de fazer coisas boas. E eu estou aqui falando de coisas boas, coisas que você crê que é o que Deus tem para você, coisas que você sabe que Deus quer que você faça, mas que você precisa esperar o tempo oportuno de Deus. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga, espere o tempo oportuno. Uma das coisas que precisamos aprender para entender o tempo oportuno, porque se nós não entendemos isso com o coração, porque com a mente todo mundo aqui entende, mas quando nós não entendemos com o coração, que o tempo oportuno pertence a Deus, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus vê o que eu e você não vê. Deus sonda os nossos corações. Deus conhece a mim e a você melhor do que nós mesmos. Deus sabe o que está lá dentro. Deus, Ele vê aonde a gente não viu. E aonde a gente precisa confiar na soberania dEle. Fala, Deus, se não aconteceu ainda, é porque não é a hora. Mas é difícil, é ou não é? É muito difícil. É difícil, às vezes, a gente esperar por isso e não ver a manifestação. Achar que já está na hora, mas não está. Abra comigo Romanos 8, 28, que diz assim. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o ama, dos que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ouça isso.
O propósito é sempre de Deus. Diga isso para quem está do seu lado. Diga assim, o propósito é de Deus. Cuidado para que você não esteja querendo que as coisas colaborem, mas para o seu propósito. É para o bem, as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, mas segundo o propósito de Deus. E nessa noite Deus quer nos alinhar com o propósito dele. Talvez nós estejamos aqui com até boas intenções, mas a nossa motivação precisa passar pelo crivo do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em Josué 23, 14. Hoje nós vamos ler bastante a palavra de Deus. Então abra sua Bíblia. Josué 23, 14 diz assim: Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram e nenhuma delas falhou. Amém? Você crê que Deus é fiel para cumprir todas as promessas? Agora abra comigo lá em Abacuque 2, versículo 2 e 3. Diz assim: Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Amém? Você crê que as promessas de Deus não se atrasam? No nosso cronos, no nosso tempo, a gente pode achar que as coisas estão atrasando. A gente pode achar que o tempo já devia ter começado, que as coisas já deveriam ter se arrumado. Eu não imagino como está o seu coração nessa noite. Se você está passando por alguma situação onde você aguarda uma intervenção de Deus, onde você aguarda Deus realmente mover em alguma situação, a qual você não tem mais, domínio algum, ou até alguma situação onde o teu cronos já disse é o fim. Não tem mais o que fazer. Olha, acabou para você. Sabe esse seu sonho que você tinha quando você era jovem? Então, passou o tempo. Agora, não tem mais o que fazer. Saiba que Deus, Ele intervém no nosso cronos. Amém? Deus, Ele intervém. E quando eu ministrava essa palavra para as mulheres, eu trouxe a lembrança, uma história que é lá a ressurreição de Lázaro. O cronos de Lázaro havia acabado. Ele estava morto quando Jesus chegou. As pessoas diziam, se ele tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Se Jesus tivesse vindo. Se isso, se aquilo. Mas Deus é o Deus que move no impossível, amém? Quando nossas possibilidades se esgotaram, Ele entra e Ele traz com Ele vida, amém? Ele traz vida àquilo que está morto, e pode estar morto de 4 dias. Ele traz de volta. Cutuca essa pessoa que está do seu lado e fala, olha, o que você tem aí adormecido, que precisa nessa noite ouvir a voz do Senhor Jesus? Sonhos que estão adormecidos, os quais vão nessa noite ouvir a voz de Jesus e vir para fora, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Deus é um Deus de recomeço e Ele faz tudo novo. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, porque nós vamos ler nessa hora uma história que é muito linda, uma das minhas preferidas. Quando eu chegar lá no céu, vou sentar com Ele, vou falar, me conta aí, como foi esse processo todo? Como foi aguardar que tudo se cumprisse? E está lá em Gênesis 37, é a história de José do Egito. E nós vamos começar
com a leitura de Gênesis 37, do 1 ao 36, e eu quero que você tenha paciência. Eu disse isso pela manhã, nós vamos fazer leituras extensas, mas tenha paciência com aquele que está começando a caminhada. Nem todo mundo conhece essa história de cor, né? Às vezes sabe pela novela, diz que teve uma novela, né? Mas a gente mesmo assim, mesmo filmes e coisas, nós precisamos ler a palavra de Deus, para que você passe pelo crivo. Tem coisas que são colocadas lá que nem existem. Olha lá, Gênesis 37, versículo 1 diz o seguinte: Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama dele. Ora, Israel gostava mais de José que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho. Quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse eles. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e dessa vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia sobre aquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui, e eu ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim, José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador. E diziam uns aos outros: é agora. Não lhe tiremos é agora. Me perdi aqui. Vamos matá-lo e jogá-lo num deste poço. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhes tire a vida. E acrescentou: não derramem sangue. Joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo
e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica e agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço, viu que José não estava lá. Rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá. Para onde irei agora? Então, eles mataram um bode, mergulharam o sangue na túnica de José e mandaram ao pai com este recado: achamos isso, veja se é a túnica do teu filho. Ele reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então, Jacó rasgou suas vestes, vestiu um pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, o oficial da casa de Faraó e capitão da guarda. Amém? Eu acredito que somente na leitura da palavra muitas coisas já começaram a vir ao seu coração. E existem princípios às quais, neste processo de receber a promessa e de viver as promessas que Deus tem para as nossas vidas, existem coisas que eu e você precisamos nos atentar. Quando olhamos para a história de José, logo ali no início, existem coisas que nós precisamos compreender. Uma delas é para quem contamos os nossos sonhos. Cuidado para quem você abre o seu coração. Cuidado para as pessoas às quais você está falando aquilo que você crê. Por quê? Será que a gente tem que desconfiar de todo mundo? Será que, né? Não. O problema aqui, né, é você saber para quem você está falando, porque nem sempre as pessoas vão estar com o mesmo espírito que o seu. José, ele contou um sonho aos seus irmãos. Ele não estava em momento algum dizendo: eu vou reinar sobre vocês. Ele falou isso? Não. Ele contou um sonho. Mas a palavra, ela sempre, quando você lê ela vai te dando, né, explanando para você o que está acontecendo. Nós vemos ali versículos anteriores a ele contar o sonho, que já havia um sentimento no coração dos irmãos de José. O que havia no coração deles? Quem se lembra? Ciúmes. Você se lembra? Que lá no versículo 4 diz assim: quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, eles odiaram. Eles começaram a odiar José. Não começaram a odiar José por causa do sonho que José teve, não. O ódio já veio antes. Já veio antes no coração dele. Quantas pessoas, elas acabam sendo motivadas e enganadas pelos seus próprios sentimentos. De repente você abre seu coração para alguém que tem um filtro totalmente negativo, uma mente totalmente diferente daquilo que você está vivendo em Deus. E na hora que você vê essa pessoa, ela tira conclusões, né? Assim como os irmãos dele, que disseram o quê? O que você quer dizer com esse sonho? Você vai reinar sobre nós? Mal sabiam que aquilo que José iria fazer, os propósitos de Deus, era até mesmo para salvar
a vida deles. Quem aqui conhece essa história completa? Poucas pessoas, né? Agora todo mundo ficou meio assim, não sei se... Agora eu fiquei na dúvida se conhecem ou se querem, né? Mas ali a gente vê que os propósitos que Deus tinha não era um propósito único para a vida de José, era para que outros fossem abençoados. E assim são as promessas de Deus. Deus, ele não faz, sabe, tem muita gente que acredita assim, porque eu fui o escolhido, porque isso, porque aquilo. Quantas pessoas não pensam que elas, sabe, ficam esperando só promessa de profeta. Porque é isso que te digo, que você vai ser isso e aquilo. Você vai ser, mas quem diz isso é a palavra de Deus. Tem gente que, mas fulano recebeu a palavra do profeta tal, e eu nunca recebi a palavra de ninguém. E não se apropria das bênçãos que a Bíblia tem. Não vive a vida abundante que Jesus tem, porque fica esperando alguém pôr a mão na cabeça, esperando alguém falar alguma coisa. E quantas pessoas não acabam recebendo promessas e durante o processo se perdem porque não entenderam que as promessas de Deus, elas são para um fim maior. Diga comigo, as promessas de Deus são para um fim maior. Deus, ele tem, quando ele olhou ali, quando Deus colocou aquele sonho na vida de José, José ainda não tinha, ele não estava ali sabendo o que ia acontecer. Mas aquilo os próprios irmãos seriam beneficiados. Então, muito cuidado para quem você conta as suas coisas. Muito cuidado, isso não é desconfiar dos outros. Isso é você entender que existem pessoas que, infelizmente, ainda não estão no processo que você está. Às vezes Deus fala algo, e tem coisas, amados, que a gente precisa guardar, assim, aprender com Maria. Você se lembra Maria, mãe de Jesus? Ela recebeu uma promessa e o que ela fez? A palavra diz que ela guardou no seu coração. Espera Deus a realizar, espera Deus falar com você. Quando você for falar algo para alguém, compartilhe com alguém que tenha o mesmo espírito que você. Senão essa pessoa pode tirar conclusões precipitadas. Ela pode olhar, quanta gente faz uma leitura, hoje em dia... Todo mundo se acha expert em alguma coisa, né? Todo mundo acha que conhece muito da mente humana, todo mundo acha que conhece muito de comportamento, e as pessoas às vezes estão tão contaminadas, e elas começam a olhar para o outro e tirar as suas próprias conclusões. Conclusões por aquilo que foi vivência dela, por experiências dela, e a minha experiência é diferente da sua, amém? A sua experiência é diferente da minha e Deus trabalha com cada um de forma diferente. Diga isso para essa pessoa, fala assim, Deus trabalha com cada um de forma diferente. Existe também uma coisa que acontece durante o processo. E eu quero que você anote lá, na sua anotação. Para chegarmos aonde Deus vai cumprir as nossas promessas, nem sempre tudo vai ser mil maravilhas. Nem sempre. Existe uma mentalidade que foi colocada até mesmo dentro das igrejas, de que se você está passando por um problema, se algo dá errado na sua vida, se isso e aquilo, é porque Deus não está com você. Você já ouviu isso? Ou só eu que já ouvi isso? Se você tem Deus na sua vida, você tem que só viver na prosperidade, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, e se você não tem, está alguma coisa errada aí. Existem no processo de esperar as promessas de Deus se cumprir. Nós passaremos sim por aflições. Nós passaremos por dificuldade, mas eu quero nessa noite mostrar para você, na palavra de Deus, que mesmo em meio às aflições e dificuldades, Deus pode estar com você. Amém? Vamos abrir lá então, em Gênesis 39, onde nós vamos ver o que aconteceu depois que José foi traído pelos próprios irmãos. Acontece uma nova situação na vida dele. E nós vamos ler do versículo 1 ao 23, que diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas
que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José. Diga comigo, o Senhor estava com José. De modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de todos os seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou-o: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e disse: vejam este hebreu, nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar para o socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o Senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ele ficou indignado. Mandou buscar José e o lançou na prisão em que era posto os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Amém? O que nós vemos novamente nessa situação? Que José estava numa maré de azar. Caiu com a pessoa errada. E nós precisamos refletir sobre isso, de que mesmo Deus agindo nas nossas vidas, nós vamos passar por dificuldades. Deus poderia ter livrado José dessa mulher? Oh, raça! Talvez você já teve alguma mulher de Potifar do seu lado. Alguém que esperou um momento exato para denigrir você, para pegar o teu manto, ficar com você. É difícil, não é? Como que José ia se justificar? Ela estava com o manto dele.
Ela estava com o manto dele na mão. Ele não tinha quem justificasse a não ser Deus. Era só ele e Deus. Mas a Bíblia diz que essa mulher foi sagaz. Tão sagaz que ela contou uma história ao seu esposo. Ao ponto de colocar um homem de Deus atrás das prisões. Ela fez com que esse homem, que outrora foi usado por Deus, porque a palavra faz questão de ressaltar ali, que durante o tempo onde José estava naquela casa, o Senhor abençoava. Era por causa de quem? Por causa de José. E José sabia disso. Só que eu quero te dizer uma coisa. Nos processos, Deus sempre vai trabalhar com filhos. Amém? Deus, quando você passa por situações difíceis, nessa hora, José estava sendo testado. Mulher de Potifar, meu filho, e Potifar morre aqui. Ninguém mais ouve falar. Ninguém mais ouve falar. Acabou. Acabou. Mentiu? Mentiu. Colocou o homem na prisão? Colocou. Levantou gente que confiou nela? Uma história linda, não é? Mas a história dela acabou aqui. E José tinha a promessa de Deus. A promessa ia continuar na vida de José. Porque Deus era com ele. Não importa se estão te colocando em situações complicadas. Não se justifique. Desde que Deus justifica você. José poderia aqui dizer, meu Deus, por que o Senhor não faz algo? O Senhor pode. E a gente fica tentando pensar, gente, porque esse homem não ficou pouco tempo aqui na prisão, não. Por causa de uma mentira. Por causa de uma mulher que estava buscando os seus próprios interesses. Ela queria o seu reino. Ela pensava em si. E por ela pensar em si, ela estava disposta a acabar com quem atrapalhasse isso. Ela não pensou, poxa vida, esse homem é de Deus. Eu não vou fazer isso. Durante tanto tempo Deus moveu na nossa casa por causa desse homem. Esse homem, Deus, a gente vê Deus na vida dele? Não. Ela pensou nela, nos seus desejos, nas suas vontades e que a sua verdade prevalecesse. Prevaleceu. Prevaleceu. Mas o Senhor não era com ela. O Senhor era com José. Deus livrou José de ir para a prisão? Não. Na nossa mente a gente acha que Deus tem que intervir na hora, é ou não é? Deus faz alguma coisa agora, porque a gente, né? É igual filme, é ou não é? Quando você está assistindo o filme, tem aqueles, né? Você começa a assistir, tem aquela história, daí você vai falar, vai dar o ápice, vai resolver e vai tudo terminar bem, é ou não é? E a gente acha que a vida é assim. A gente fica esperando, fala, não, vai surgir alguma coisa. Um empregado viu a cena verdadeira, mas o coitado do José está numa situação tão complicada que não tinha ninguém que viu nada. Era ele e ela. E infelizmente, né, não tinha o que se fazer ali. Mas Deus era com ele. E durante esse processo, com certeza Deus começou a trabalhar no coração de José. Você vai passar por situações na sua vida onde Deus vai trabalhar no seu coração. Eu posso dizer isso com propriedade. Já passei por tantas situações onde eu não tenho nem o que falar. Falar, Deus, é o Senhor, a pessoa e eu. O que eu vou fazer? Mas nesses processos, ouça isso. Algo eu aprendi. Eu estou no ministério, fui ordenada pastora em 2002. Já tem, né, 18 anos. 17, né? E durante esse processo, é óbvio, eu não sou a mesma pessoa que eu era com 20 e poucos anos atrás. Muitas coisas mudaram. E uma das coisas que eu aprendi na caminhada é que nós devemos reagir como Jesus. Reagir como Jesus. Agir como Ele, às vezes, é mais fácil. Agir como Jesus, às vezes, é mais que a gente, né? A ação a gente programa. Mas você sabia que a tua reação você não programa? Reação não. E a gente tem que fazer essa oração. Falar, Deus, me ajuda a reagir como o Senhor. E em quantas situações você às vezes não passa e você fala assim, o Senhor só pode estar tratando comigo. É ou não é?
As pessoas, elas podem trair você, elas podem falar de você, mas aprenda algo. Deus quer tratar o seu coração. Uma das coisas, das lições mais lindas que eu vejo na Bíblia, e que eu quero um dia ter esse coração igual ao de Jesus, nesse nível, é que Jesus, em todo tempo, ele sabia que Judas era o traidor, não é? E Jesus, ele tratava Judas da mesma forma, mesmo sabendo. E uma das coisas mais lindas que eu vejo na palavra de Deus é que Judas estava na última ceia. Jesus serviu Judas. Não porque ele era falso, não, viu? É porque, infelizmente, o problema não era ele, era o outro. Então, cuidado nesses processos para você não amargurar o seu coração. Eu creio que o tempo oportuno de Deus, ali na vida de José, por mais que ele tenha passado por dificuldades, por mais que ele tenha falado, Deus, mas o que está acontecendo? Eu fui fiel a ti. Talvez eu conseguiria até mais coisas se eu tivesse deitado com essa mulher, mas a palavra diz que ele não queria era pecar contra Deus. Ele foi fiel a Deus e mesmo assim ele ficou preso injustamente por causa da palavra daquela mulher. Sabe de algo? O coração dele teve que ser trabalhado. Você acha que em todo momento José deveria ficar naquela prisão? A tua promessa sempre estará de pé, né? Cantando. Será que em todo momento ele só tinha sentimento, uma hora Deus vai me tirar daqui? Uma hora vai acontecer? Não! Eu e você não é todo dia que nós cremos. Tem dia que a gente crê, tem dia que a gente esmorece, tem dia que a gente está mais, firme, tem dia que não. Mas em todos os nossos dias a gente tem que levar a nossa mente cativa à presença de Deus. Se lembrar quantas pessoas se perderam no caminho por causa disso. Porque no processo onde Deus trabalhava no coração, ela infelizmente, ela abriu mão daquilo que Deus tinha. Pode demorar, mas vai chegar. Pode demorar, mas assim como nós lemos lá em Abacuque, no tempo certo. Não vai atrasar. Não está atrasado. A justiça de Deus não está atrasada. Não está. Se José ficasse o tempo todo lá, falando, gente, será que essa cobra dessa mulher não vai acordar e vai dizer assim, olha, eu menti. Tira esse homem que é justo de lá. Será que, ela não pensar, Deus, dá um sonho para essa mulher, que ela saiba que ela mexeu com o homem de Deus e que, não era isso que o Senhor tinha para mim. Mostra para ela. Talvez era isso que ele pensava. Mas Deus tem os meios de agir. Até quando tramam contra nós, Deus, Ele move ao nosso favor. Até quando querem o teu mal, se a sua vida está nas mãos de Deus, e você crê que existe um propósito pelo qual você está aqui, saiba que tudo colabora para o teu bem. Amém? Diz isso para esse irmão que está aí do seu lado, diga assim, olha, creia que Deus, Ele vai fazer na sua vida, o tempo dele vai chegar. Outra coisa, tudo pode parecer fora do controle. A vida de José, naquele instante, dentro daquela prisão, parecia que era o fim. Parecia que, acabou tudo. Acabou. Irmão traiu. A mulher lá mentiu sobre ele. O que me resta? Será que Deus está olhando por mim? Eu não sei se nessa noite você está aqui assim. Mas Deus, será que o Senhor não está mais olhando para a minha vida? Será que não vai mais acontecer nada? Será que aquilo que o Senhor outrora fez, o Senhor não vai fazer de novo? Quantas pessoas? Amados, eu e você, nós vamos errar, mas Deus não. Amém? Só que muitas vezes nós temos muito orgulho. Nós temos orgulho e achamos que Deus, quando a gente é falho com Ele, que Deus nos retribui da mesma forma. Deus, Ele é fiel. Amém? Ainda que você não seja, Deus é fiel. E a partir do momento que você se alinha à vontade dEle, Ele faz tudo novo de novo. Ele faz. Deus é um Deus de recomeço. Ele recomeça histórias. Ele pega o caído e levanta. Ele faz com que tudo seja novo para que Ele seja glorificado.
O Cronos sempre nos limita, mas o tempo de Deus, ele traz vida novamente. Diga isso para essa pessoa, fala, Deus traz vida novamente. Diz assim, anote lá novamente, Romanos 8, 28, para você não esquecer. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vamos ler, abra comigo Gênesis 40, vamos seguir. Nós vamos ler do versículo 1 ao 23. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso, perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do Senhor: por que hoje vocês estão com semblante triste? E eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira, com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha cabeça. Peguei as nuvens e as espremi na taça de faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era o seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça haviam 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que Faraó aprecia. Mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta interpretação, as 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo, pendurá-lo numa árvore e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, era aniversário de Faraó e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros na presença deles. Representou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurando a sua posição, o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça de Faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, se esqueceu dele. Só que ali nós vemos que o copeiro se esqueceu de Deus. O copeiro. Mas esse não era o tempo oportuno de Deus na vida de José. Existia o tempo de Deus. Deus faz tudo certo. Se você pensar pela lógica, esse homem, pela gratidão, deveria ter saído dali já falado. É ou não é? Olha que interpretou meu sonho, contasse o que aconteceu com ele, mas não era o tempo de Deus.
o tempo de Deus se manifesta na vida de José, e você vai abrir ali comigo, seguindo a história. No capítulo 41, que diz assim: ao final de quanto tempo? A Bíblia deixa algumas coisas para que eu e você aprendamos. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. E nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou e era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou o sonho, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Então o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez, o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me junto com os chefes do padeiro na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se a Faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou a José: sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que tivesse feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um sonho único, disse José. Deus revelou a Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos e 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram, depois as outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse a Faraó. Deus mostrou a Faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio a Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida, porque Deus que se apressa em realizá-la. Procure agora, o Faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O Faraó
deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons e fazer estoque do trigo, sob o controle do faraó. Serão armazenados na cidade. Este estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. E nós continuamos, e você vai ler na sua casa ali, que ali mostra que Faraó constitui quem para fazer isso? José. Não, você não precisa se preocupar como Deus vai fazer com que as coisas na sua vida se cumprem. Deus tem um momento dele. Talvez José achou que ele precisava estar em muitos outros lugares. Eu preciso, olha lá o meu sonho, Deus vai fazer algo, eu tenho que estar num lugar isso, num lugar aquilo. Quantas pessoas recebem promessas de Deus ou querem fazer as coisas e tentam com a sua própria força? Eu quero. Vai acontecer. No meu tempo. Mas na cabeça, tudo é lindo. Na cabeça está esperando o tempo de Deus. Mas quanta gente não está segurando Ismael nas mãos porque não esperou o Isaac nascer? Quanta gente está querendo gerar as coisas à força? Em tempos como hoje, na igreja, a gente vê muito isso. Gente que corre atrás, de tudo. Porque o meu chamado, porque a minha promessa, porque isso Deus vai fazer. Lá não estão me valorizando, lá vão me valorizar. E ao invés da promessa ir atrás da pessoa, a pessoa corre atrás da promessa. Vai ter que acontecer, E dentro disso, quantos Ismaelzinhos não estão nascendo? Por quê? Porque não está esperando o tempo de Deus. José, Deus estava trabalhando na vida dele. Deus não se esqueceu dele, mesmo ele estando onde? Na prisão. Espere o tempo oportuno. Deus não se esqueceu de você. Amém? Outra coisa, anote ali. Existem coisas que você vai se lembrar. Esqueça o tempo. José, durante todo esse tempo na prisão, Deus trabalhou com certeza no coração dele a ansiedade. Tem que esperar. Tem que esperar. E eu vou dizer para você, eu acredito que só vai chegar quando a gente aprender que é no tempo de Deus. Que não adianta a gente querer fazer do nosso jeito. E você segue a história, vai lá para o capítulo 42, que a gente vê que a fome veio. Você vai ler na sua casa essa história. E chegou um tempo onde os irmãos de José, eles retornam, eles vão até o Egito. Abra comigo, Gênesis 42. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com ele, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre os outros que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito. Era ele quem vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então José do sonho que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Aqui a gente olha que em um momento, José já havia tanto se esquecido, que no momento
onde ele vê os irmãos, ele começa a se lembrar. E eu falava hoje pela manhã que durante a minha caminhada cristã, eu ouvi tantas mensagens sobre José, e eu vou dizer para você, a maioria delas tinha, no final, como trilha sonora, aquela famosa música bíblica da Damares. Quem lembra? Quem te viu passar na... Gente, não é bíblica, tá? Tô brincando, isso é uma brincadeira. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você no Egito, rei, agora minha hora vai chegar. Agora esses rapazinhos vão se lentar. Deus trabalhou tanto no coração de José. Eu acredito que ele só alcançou o que ele alcançou, porque ele sabia que o propósito não era dele. Deus tinha um propósito maior. Cuidado para onde e para que você quer fazer certas coisas. Você pode até querer fazer coisas boas e coisas para Deus, mas as intenções do coração, elas têm que passar pelo crivo de Deus. As nossas intenções e os nossos interesses, eles precisam ser trabalhados por Deus para que você não se chegue lá na frente e você ache, que é porque você é lindo, você é linda e que por isso que as coisas estão acontecendo com você. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É a graça de Deus sobre nós. O que Deus vai fazer nas nossas vidas é para que o nome dele seja glorificado. Não faça nada para interesse próprio. Sonde o seu coração. O porquê eu quero tais coisas. O para que eu quero tais coisas. Igreja é muito complicado, porque a igreja, de certa forma, gera pessoas que no mundo não tiveram oportunidade de terem poder em mão. Na igreja acontece muito disso. Elas acham que na igreja elas se tornam líderes e elas vão usar disso para terem um certo poder e influência. Cuidado, isso não é de Deus. Isso não vem de Deus. Cuidado com aquilo que você quer, que pode até ser bom, mas não vai glorificar ao Senhor. Tem gente que ora para ser próspero. Eu quero ser rico, eu quero isso, eu quero aquilo. Que Deus te faça próspero, não apenas financeiramente, mas em toda a tua alma. Mas depois que torna próspero, o cara não vai mais vir na igreja, não quer mais porque tem que ir para casa que tem não sei na onde, tem que trabalhar só e não tem mais tempo para Deus. Ou seja, está buscando a promessa para interesse próprio. E quantas outras coisas? Quantas outras pessoas, elas não querem algo para que ela possa aparecer? Mas isso não acontece aqui, amém? Vamos seguir lá. E para finalizar, vamos abrir lá em Gênesis 45. Deus, ele trabalhou no coração de José. Ao ponto do coração desse homem ser realmente estar naquele momento onde o Senhor mostrasse a promessa e o porquê tudo aconteceu. Gênesis 45, 1 diz assim: a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José. Meu pai está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas
que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra. Nos próximos 5 não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente na terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governo de todo Egito. Amém? Existe um propósito para toda promessa. Existe algo que Deus quer fazer e para isso, vidas vão ser salvas. Deus, Ele não vai te colocar em lugares para que você brilhe. Muito pelo contrário. Ele quer que Ele brilhe na sua vida. Ele quer fazer coisas grandiosas em você, mas que o nome dEle seja glorificado. Esse momento agora é o momento que nós chamamos de momento fé e finanças.
Fé e finanças. É um momento onde nós, como igreja, nós temos ensinado princípios das Escrituras, a partir da palavra de Deus, sobre fidelidade, sobre mordomia, mas também falamos sobre honestidade, falamos sobre como vencer a ansiedade, né? Não viver preso à ansiedade das coisas desse mundo, sabe? É um momento muito especial que a gente vive como igreja. É um momento assim precioso, a cada encontro, a cada celebração, uma palavra nesse sentido, uma palavra de Deus para ministrar a gente. E também, nesse momento, nós damos àqueles que creem, àqueles que desejam fazer. Escute isso é para quem crê, isso é para quem deseja fazê-lo. Você que está aí, por favor, ninguém, de repente tem alguém aí passando por aqui, né? Por favor. Nós não somos aquela igreja que fica, você tem que fazer isso, você é obrigado, de maneira alguma. Nós ensinamos a palavra de Deus, dizemos, olha, as Escrituras dizem assim, as Escrituras falam sobre o princípio da fidelidade, da mordomia, dízimos e ofertas, ao contrário do que alguns até pensam, né? Talvez até esteja assistindo aqui, foi influenciado por alguns ensinamentos, né, que são contrários à fidelidade a Deus a partir dos dízimos. Dízimo é coisa da velha aliança. Não é. Né? Não, mas o dízimo foi promulgado pela lei de Moisés. Sim, mas o dízimo é um princípio anterior. Abraão viveu mais de 400 anos antes e ele dizimou. Jacó dizimou. Então não é, sabe, mas o momento agora não me permite, né, entrar em pormenores. No Novo Testamento, não tem, no Novo Testamento, verdade, não fala a palavra dízimo. Eu já li várias vezes, de Mateus, Apocalipse, muitas vezes. Pode colocar aí, mais de 50, de Mateus a Apocalipse, mais de 50, a Bíblia toda mais de 20, mas Velho Testamento, Novo Testamento mais de 50, aí você olha para mim e fala assim, mas você está dizendo que não tem a palavra dízimo? Não tem, você não encontra a palavra dízimo, até porque a igreja primitiva, os primeiros cristãos, né, eles entregavam tudo, eles reconheciam que Deus é dono de tudo, escuta isso, dorme com esse barulho, tudo. Eles reconheciam que Ele é o Senhor, que nós somos apenas mordomos daquilo que é de Deus. O dízimo no Novo Testamento, para você entender, ele é o mínimo, é a partir do mínimo. Mas eu estou falando isso aqui, eu não quero trazer nenhum tipo de peso sobre você, pressão, não, eu estou só te ensinando. Por quê? Porque tem gente que fala, não, e se bate, isso talvez seja um problema, uma cadeia que você tem, né, na tua vida interior, alguma barreira, algum bloqueio, precisa colocar isso diante de Deus, né? A palavra de Deus, ela fala sobre esses princípios, escute, não estou falando norma, estou falando lei, princípio antecede a norma, toda norma é criada a partir de um princípio. Então, é um princípio da bondade, princípio de semear, o princípio da fidelidade a Deus, é princípio. Está nas Escrituras. Então, se você crê, se você tem entendido, Deus tem falado com você, te chamado para esse nível, seja fiel a Deus, amém? Consagre a Deus o seu dízimo, consagre a Deus a sua oferta, qualquer que seja ela, oferte onde você deseja, depende se você deseja ofertar em um centro de recuperação, você deseja ofertar, fazer uma semeadura, não é? E algum trabalho aí que precisa, você tem toda a liberdade, se Deus falou com você, ouça a voz dele, obedeça a voz do Senhor. Amém, querido? Então, uma palavra bem básica aí de ensinamento, mas eu quero orar por você, eu quero orar consagrando a Deus, tudo é de Deus, e consagrando a Ele, todos os dízimos, todas as ofertas, tem na sua tela aí, se você desejar fazê-lo aqui na nossa comunidade, né? Se você é membro aqui, vocês têm aí os dados, né, de Pix, os dados da igreja, CNPJ, etc e tal, TED, depósito em conta bancária, se você deseja trazer aqui e colocar no gasofilácio, fica ao teu critério, tá bom? Mas eu quero orar por você. Pai, obrigado, porque o Senhor é aquele que nos ensina os teus caminhos, e quando a gente é ensinado dos teus caminhos, a gente caminha na tua luz, a gente anda na luz do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado. Eu quero, Pai, orar consagrando
ao Senhor. Esse dízimo, essa oferta pertence ao Senhor. E, ó Deus, eu quero abençoar os teus filhos. Abençoa, Pai. Prospera as obras das mãos deles, o trabalho, ó Deus, tudo aquilo que eles empreendem, que eles possam ver a mão do Senhor agindo neles, por eles e também através deles, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço ao Deus que é trino e uno, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.